Vamos lá, amados, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu tenho meditado a respeito disso. Eu tenho conversado com os pastores a respeito desse tema. Inclusive, eu pude ministrar para todos os pastores da igreja no encontro que nós fizemos alguns meses atrás, né, lá em Atibaia, que a gente fez um encontro de pastores durante um dia lá, eu pude compartilhar isso com eles. E, claro, foi voltado para pastores, mas eu fiz uma adaptação no mesmo tema, no mesmo conceito de palavra, para compartilhar com a igreja. Creio que é muito importante o que nós vamos falar aqui hoje. Eu queria falar sobre o chamado de Deus e a nossa vida. Chamado de Deus e a nossa vida. E para começarmos a falar a respeito disso, eu gostaria de ler 2 versículos. O primeiro está em Romanos, capítulo 1. E o segundo está em Efésios, no capítulo 4. Gostaria de ler apenas 2 versos. Romanos 1, verso 6 e Efésios 4, verso 1. Vai abrindo aí primeiro em Romanos, capítulo 1. Quando o pessoal me vê pregando, sempre fala assim, se você não usar um texto de Romanos, pelo menos, não é você, não é verdade? Realmente eu gosto muito do livro de Romanos. Acho que é por causa da família, né? Sei lá. Mas Romanos 1, verso 6, diz assim: entre as quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Agora, avança um pouquinho, vamos para Efésios, capítulo 4, verso 1, onde Paulo fala aos Efésios dizendo o seguinte. Acharam aí? Capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados. Amém? Agora você vai olhar para alguém perto de você e falar assim, você foi chamado por Deus. Amém, amados? Bom, vamos lá. Pensando nesse termo, nessa palavra, chamado, nós podemos pensar muitas coisas, podemos entender uma série de questões, mas há uma certa cultura evangélica, dentro da igreja evangélica, que associa muito essa palavra chamado com aquilo que se faz na igreja. Então alguém pode dizer assim, eu tenho um chamado de ministrar no louvor, tenho um chamado de ser um ministro de louvor, eu tenho um chamado de cantar, de liderar o louvor, eu tenho um chamado para pregar a palavra, eu tenho um chamado para cuidar de crianças, eu tenho um chamado para fazer um apoio do culto com diaconia, meu chamado é de ser um diácono, meu chamado é isso, meu chamado é aquilo, enfim. Hoje nós sabemos que existem muitos tipos de ministérios ou de funções dentro da igreja por conta da organização necessária para os cultos, reuniões e da vida da própria igreja. Então, quando se pensa muito em chamado, se associa com essas coisas. Não está errado, porque de fato Deus tem chamados específicos para a nossa vida. Assim como um dia, existia um homem chamado Saulo, perseguidor da igreja, fariseu, ele estava indo para Damasco justamente com a finalidade, ou com o objetivo de perseguir e prender discípulos de Jesus, que era considerado uma seita pelos judeus. No caminho para aquele lugar, então, ele tem um encontro com Jesus, todo mundo sabe da história, e a partir daquele momento, nós percebemos que até nas palavras de Jesus, quando Jesus fala com alguns discípulos dizendo assim, olha, está vindo Saulo, esse é para mim uma pessoa escolhida, tem um chamado específico na vida dele. Esse daí eu estou levantando, eu estou enviando, estou fazendo algo especial. Então, existem sim chamados específicos na nossa vida. Isso aí tem para você, tem para mim, tem para todos nós. Questões objetivas, particulares. Mas a questão do chamado, ela é muito mais profunda do que isso. Ela é muito mais base para a nossa vida, no sentido de entendermos o que Deus realmente nos chamou para sermos, e não do que Deus nos chamou para fazermos. E entendendo esse chamado, a nossa vida, ela começa a ficar mais facilmente equilibrada
pelos princípios e valores que as Escrituras nos trazem e nos ensinam. Então nós precisamos ir muito mais fundo do que nós pensamos e entendemos a respeito do chamado de Deus. Nós precisamos mudar a nossa ótica de resposta em relação a diversas questões da nossa vida, quando nós entendemos o nosso chamado. Então o chamado, quando é entendido, quando ele é vivido, ele faz com que a nossa resposta, a nossa reação, as nossas atitudes, elas sejam totalmente diferentes daquilo que naturalmente nós temos, quando olhamos a vida e temos uma ótica muito mais egoísta ou individual. Então o chamado de Deus vem para transformar a nossa vida, mudar a nossa maneira de enxergar as coisas, mudar a nossa maneira de reagir perante as coisas. Então, eu pensei em duas coisas. Existem outras, mas eu gostaria de focar em duas óticas que são importantes de nós falarmos aqui para entendermos melhor a questão do chamado de Deus. Primeiro, é que nós precisamos desvincular a ideia que associa o chamado com cargo ou com funções. Então, se para mim chamado só tem a ver com alguma coisa que se faz na igreja em termos de trabalho, de compromisso, de uma função específica, como eu estava falando aqui, o chamado é só para música na vida de uma pessoa, o chamado é só para pregar, só para ensinar, o chamado é só para cuidar das crianças, ensinando a palavra para as crianças do ministério infantil, ou num departamento infantil de uma igreja, ou o chamado é muito mais do que isso. Então é necessário entendermos que sim, é mais do que isso. Então nós precisamos desvincular a ideia que chamado só tem a ver com algumas pessoas específicas que Deus quer que elas exerçam algum tipo de autoridade ou função na igreja. O chamado é para todos, amém? Então fala para a pessoa do seu lado aí, fala assim, o chamado é para todos, inclusive para você, amém? Então não está errado, nós entendemos que há um chamado específico para um ministério, onde Deus, de uma forma soberana, Ele pode capacitar uma pessoa com dons, com habilidades, com graça, com unção, com uma porção do Espírito diferenciada para que essa pessoa venha a servir na igreja e sim, desenvolver esse chamado individual, servindo o corpo. Também creio que Deus, e também a própria igreja faz isso, quando percebe que pessoas se desenvolvem de uma forma mais fácil e destacada de outras pessoas, no sentido do estudo, da palavra, ou de algumas questões que ela faz com mais facilidade, evidentemente a gente vai trazer essa pessoa para que ela possa servir no corpo, né? Então isso existe, claro, mas não são somente essas pessoas que são as pessoas chamadas por Deus, todos nós somos. E quando nós pensamos que são só algumas pessoas, entre aspas, especiais que são chamadas, nós podemos cair num erro. Nós podemos cair no erro da acomodação. Então a gente vai olhar para isso e falar, não, aquelas pessoas são chamadas para ministrar, para servir, para fazer, eu não, eu estou aqui só para ficar na minha, ouvir a palavra, e aí eu posso me acomodar numa postura até mesmo de irresponsabilidade diante de Deus. Porque coisas que eu sou chamado para fazer, eu terceirizo isso para outras pessoas, eu projeto isso em outras pessoas, e não faço o que Deus quer que eu faça. E eu não vou ser aquilo que Deus quer que eu seja. Então, é necessário, vou repetir de novo esse ponto, desvincular a ideia que associa o chamado com funções ou cargos. Outra coisa que é importante, segundo ponto, nós precisamos anular a ideia de que o chamado de Deus se limita a se manifestar em questões relacionadas à igreja. O que quer dizer isso? Muita gente pensa que o chamado de Deus só se manifesta aqui dentro do ambiente eclesiástico, de funcionamento litúrgico da igreja. Em outras palavras, alguns pensam assim, bom, o chamado de Deus é para alguém ser um presbítero, um diácono, um líder de célula, um supervisor de célula, um pastor, um ministro de louvor, um tio da salinha, alguém que vai ser chamado para intercessão da igreja, né? Tem igrejas, tem ministérios específicos de intercessão, pessoas específicas para interceder e vários outros. Então a pessoa pensa que ministério só está ligado a esse tipo de função na igreja.
E ela se esquece de algo, que o chamado deve exceder essas paredes, esses muros que nós estamos cercados. Qual é o perigo de nós associarmos chamado apenas com coisas que fazemos aqui? É que fora daqui nós podemos ter uma vida diferente daquilo que é o padrão que a palavra nos ensina. Nós podemos estar no trabalho, vivendo uma vida que não condiz com aquilo que nós pensamos ou fazemos em termos de ministério. E não é muito difícil a gente encontrar pessoas assim. Tem gente que está liderando célula, tem gente que é diácono na igreja, presbítero na igreja, líder de alguma coisa na igreja, trabalha com alguma coisa na igreja, serve de alguma maneira na igreja, porém, quando sai desse ambiente, desse escopo eclesiástico, essa área onde os relacionamentos cristãos, o ministério prático acontece, quando chega lá no trabalho, quando chega lá na escola, quando chega lá na família, a pessoa tem um testemunho terrível. Mas lá no coração, ela de alguma forma já está cauterizada dizendo, eu sou um servo de Deus, eu tenho um ministério, eu tenho um chamado, e eu faço isso e aquilo. Porém, a sua vida fora do contexto igreja, não diz isso, não mostra isso. A pessoa cai numa fugiu a palavra. Demagogia. Quase saiu demografia aqui. É uma demagogia, uma hipocrisia espiritual. Porque ela vive algo aqui, mas lá fora ela é outra pessoa, ela é totalmente diferente, ela se adapta aos ambientes segundo a natureza dos ambientes. Então, se ela está no contexto igreja, ela ativa o modo chamado. Então, ela falou, eu tenho um chamado, o modo ministério, eu tenho um ministério, o modo crente, eu sou evangélico, eu sou cristão, e ela aqui dentro, então, ela fala glória a Deus, dá a paz do Senhor, só que quando sai lá fora, está falando outras coisas, está se envolvendo com coisas que não deveriam. Mas muita gente acha que isso é normal, é assim mesmo, porque ela entende que o chamado é só dentro da igreja. Não por acaso, um dia Jesus, ele falando a respeito dessas questões, ele falou assim, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome, eu vou contextualizar, tá? Eu fui líder de célula, eu cantei no louvor, eu preguei a palavra, eu dei aula nos cursos da igreja, eu me envolvi com tantas coisas, do trabalho da igreja, servi lá no estacionamento, na diaconia, até no céu na cidade eu trabalhei. Em teu nome fiz tudo isso. E a palavra diz o quê? A resposta de Jesus é, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então perceba que tem pessoas que estão envolvidas no contexto interno de serviço da igreja, mas no seu cotidiano, na sua vida particular, praticam um monte de coisas que são terríveis, difíceis, estão fora do contexto da vontade de Deus. Então, no primeiro lugar, nós temos que desvencilhar essa ideia que ministério ou chamado só se manifesta por meio de ações, de funções da igreja. Mas, em segundo lugar, anular a ideia que o chamado de Deus só acontece aqui dentro. Não é só aqui dentro. Então, quando a gente fala a respeito disso, que o ministério ou o chamado deve ser além das paredes da igreja, e o chamado de Deus, na verdade, eu creio que tem duas estações na nossa vida. O chamado de Deus, primeiro fala vem, que é o chamado para a salvação. Mas o chamado de Deus, um determinado momento, depois que você veio, ele fala vai. Então, Deus te chamou para você ir. Tanto que a palavra igreja, eclésia do grego, é uma palavra ligada a um tipo de assembleia que era feita de maneira pública, para fora das casas. Tanto que essa palavra, esse termo eclésia, ele de alguma maneira se associa com chamados para fora. Então o chamado de Deus não é para dentro, é para fora. Ele nos chama primeiro para perto, ele nos chama para nós alcançarmos a salvação e por meio da salvação, do sangue de Cristo nos justificando, então, podermos ser enviados para fazer a vontade dele. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós aqui. Amém? Então, entendendo isso, que esse chamado diz vai, a gente tem que perguntar, vai para onde? Fazer o quê? Qual é o cargo? Qual é a função?
Se é para servir fora da igreja, então onde é o meu campo missionário? É para ir para outro país? É para fazer algum tipo de trabalho voluntário? Que trabalho, que função, que chamado é esse? Então nós precisamos pensar no que é esse chamado, nos seus fundamentos, no seu conceito mais básico, porque a gente não pode confundir as coisas. Porque quando a gente pensa em chamado, automaticamente é chamado para fazer o quê? Mas a questão, amados, não, Deus nos chamou para nós fazermos. Deus nos chamou para nós sermos. O chamado de Deus mais fundamental, embora também Ele peça para a gente fazer algumas coisas, mas o chamado de Deus mais fundamental tem a ver com identidade, com postura, com imagem. Porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Em Romanos também, no capítulo 8, diz que nós fomos predestinados a sermos feitos conforme a imagem de Jesus. Então, nós precisamos entender que essa imagem, essa postura, essa identidade precisa ser expressa através da nossa vida. Este é o chamado de Deus. E quando eu entendo este chamado, as coisas começam a se alinhar na minha vida. E aí, eu vou corresponder ao chamado, sendo e não apenas fazendo. Vamos fazer coisas? Claro que vamos. Ontem nós fizemos tantas coisas lá na nossa cidade, quem esteve lá na organização, nos trabalhos, um monte de coisa, acordamos cedo, ficamos o dia inteiro andando, fazendo um monte de coisas e tal. Claro que o Senhor recebe isso. Mas não adianta fazer tudo aquilo e hoje não estar aqui, por exemplo, no culto. Não adianta. Eu digo para você, quem serviu ontem no Céu na Cidade e faltou no culto hoje, porque se achou cansado ou no direito de faltar, perdeu o que fez ontem. Perdeu. Você pode falar para quem faltou da tua célula. Você perdeu. Porque para o Senhor, não é apenas fazer algo e falar assim, Senhor, eu bati meu cartão, já fiz, estou justificado. Porque não são obras que nos justificam. É a nossa fé que justifica. E a fé do cristão é servir lá e é estar aqui. Você está aprovado. Amém? Espero que sim. Eu também espero estar aprovado. Mas fazemos por fé. Fazemos por fé. Por que fé? Porque essa fé, amados, nem é nossa. O Senhor que deu essa fé para a gente entende que o Senhor faz tudo, Ele opera em nós arrependimento, Ele nos dá fé, podemos pedir fé para Deus, e Ele dá. Mas quando eu não entendo o chamado de Deus, eu nem me preocupo com isso, nem vou pedir nada disso, porque para mim está bom do jeito que eu estabeleço o meu relacionamento com Ele. Então, nesse contexto errado do entendimento do chamado, existem alguns perigos. Quais são os perigos em relação a não entender profundamente o chamado de Deus? Primeiro, alguém ligado a responsabilidades, cargos e funções ministeriais, pode ser uma pessoa que anda distraído com essas coisas, entendendo que o chamado está ligado a fazer, a estar na igreja, a fazer um monte de coisas e se esquece de questões mais fundamentais. É bastante interessante quando o pastor Juninho ele falou aqui sobre aquele momento onde aquele homem estava caído, machucado, e passaram 3 pessoas ao redor, aliás, ao lado dele. Passou ali um sacerdote, passou ali um levita, né? E eles olharam aquele homem caído, machucado, praticamente à beira da morte, foi espancado por ladrões, eles atravessaram a rua e passaram, foram embora. E vem um samaritano, vem e cuida daquele homem, paga as despesas dele no lugar para cuidarem daquele homem. A gente vê que, certamente, aquele levita e aquele sacerdote já tinham cumprido com todas as suas obrigações ministeriais. E Jesus, nada menos do que o Filho de Deus, traz essa história à baila para quê? Para falar o seguinte, olha, fazer esse tipo de coisa, sem entender de fato o porquê que Deus nos chamou e correspondermos ao chamado, não adianta nada. Se você vir aqui na igreja, frequentar o culto, ajudar lá no trabalho,
fazer negócio com as crianças, ficar no estacionamento e sair daqui, ver alguém que está precisando, alguém que está necessitando, alguém que precisa de uma oração e você negar, ou você amaldiçoar uma pessoa que você não gosta, ou até mesmo não gostar de alguém, você está anulando o teu cristianismo, porque você não entendeu o teu chamado. O chamado não é vir e fazer as coisas e achar porque você fez, você pode sair lá fora e fazer tudo o que você quer. Não é isso não. Isso é contrário à vida que Deus tem para nós. Nós precisamos entender o chamado e esse chamado nos levar a, de dentro para fora, reagirmos de acordo com o padrão do reino de Deus, não de acordo com a nossa carne. A carne vai dizer, você já fez. A carne vai dizer, você já serviu na sua cidade, nem precisa ir no culto hoje. A carne vai dizer, você já foi semana passada, não precisa ir hoje. A carne vai dizer isso constantemente para a gente, amados. E diz. E você já foi vítima disso. Só que nós precisamos sondar o nosso coração, de maneira que eu tenho que fazer uma pergunta para mim mesmo. Quem eu sou? Quem eu sou em Cristo? O que Deus fez por mim? Eu entendo o que é o sacrifício. Eu entendo exatamente qual é a obra da cruz na minha vida. Eu sei bem o que é a salvação. Eu já experimentei claramente, profundamente a alegria da salvação. Eu entendo o meu chamado para o envio e para o ministério, para aquilo que Deus quer que eu faça. Eu sei ou eu não sei? Eu correspondo ou não correspondo com a relação entre criatura e criador, filho de Deus e Pai celestial? Eu correspondo ou não? Porque se eu não entendo o meu chamado, eu não vou corresponder. E eu vou viver relativizando as coisas com Deus. E Deus é Deus. Não podemos jamais nos esquecer disso. Deus é Deus. Pode ser que eu esteja enganado, é só uma visão pessoal, tá? Mas eu creio que antes de Deus ser Pai, Deus é Deus. E eu tenho essa prerrogativa, porque na própria Bíblia, quando nós começamos a ler lá no versículo 1 de todos, lá, quando a terra estava sem forma e vazia, Deus disse. Ali, Deus disse. Então, Deus é Deus desde o princípio, desde a eternidade, desde sempre, e será para sempre e sempre Deus. E para nós, Ele era Pai sempre? Para mim, não. Porque quando eu nasci, eu estava envolvido numa família que não tinha nenhum tipo de respeito com Deus. Eu nasci e cresci sem nenhum tipo de respeito com Deus, nenhum tipo de relação com Deus. Lá depois dos meus 20 e poucos anos que eu fui entregar a minha vida, quando eu entreguei a minha vida para Ele, ali naquele momento, eu me tornei filho de Deus. Porque a Bíblia diz, em João no capítulo 1, que Ele nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Então, o filho de Deus não nasce, ele se torna. É uma conversão que acontece em um determinado momento da nossa vida, onde nós entendemos o seu chamado, dizendo, ei você, eu quero ser o seu pai. E então a gente vai e aceita a paternidade de Deus e nos tornamos filhos de Deus. Então até para isso, é um chamado que fala de uma mudança de identidade, profundamente no nosso ser. Então é importante que a avaliação em relação às questões do chamado de Deus não nos levem a ficarmos enganados ou ludibriados ou orgulhosos com alguma coisa que a gente faça aqui. Porque se fazemos, fazemos para o Senhor e servimos as pessoas, amém? Mas isso não pode nos levar a achar que nós já estamos justificados diante de Deus e viver uma vida aqui e uma vida lá fora. Então, muita gente que pensa que chamado é ministério, né, funções na igreja, e eu tenho um ministério porque eu fui chamado para ajudar em alguma coisa, pode confundir as coisas e colocar as coisas feitas ou as coisas a fazer acima daquilo que Deus quer que a gente seja. Com misericórdia, com amor, com compaixão, com generosidade e outras atribuições que são necessárias para aqueles que realmente entendem o chamado de Deus. Por outro lado, aqueles que não estão tão preocupados em fazer as coisas, entendem que alguns são chamados, e esses que são chamados que façam então, que não se envolvem, né, com outras coisas do chamado de Deus, eles ficam sempre perdidos em meio às demandas da vida.
Existem muitas necessidades que surgem, muitas prioridades que vão surgindo na nossa vida, sejam elas profissionais, familiares, financeiras, em todas as áreas. E às vezes, se eu não entendo o chamado, o que acontece? Tudo isso se torna tão importante para mim que Deus fica em segundo plano, terceiro plano, quarto plano, e daí para lá. Então, há um grande perigo de eu viver em função das necessidades e das demandas da vida, que vão atrair a minha atenção e vão me deixar até doente por causa disso. O que o pastor Juninho falou aqui é uma grande verdade. Tem tanta gente tendo crise de ansiedade hoje. Enquanto ele falou aqui que 2 pessoas que ele pegou um pedido de oração, que ele sabe, teve crises assim. Comentei com o pastor Rafael a mesma coisa. Ele falou que tem no trabalho dele uma pessoa. Eu fiquei sabendo de uma outra pessoa, irmã de um amigo nosso também, que está com crise de ansiedade. Pessoas estão tendo crise nervosa por causa de ansiedade. Por quê? Não tem paz. E o chamado de Deus para a nossa vida é que nós tenhamos paz. Porque o reino de Deus é um reino de paz. Então eu preciso me enquadrar a este chamado de Deus e viver essa paz na minha vida. Afastar essas guerras que muitas vezes surgem por conta das nossas ambições, por causa da nossa incredulidade e tantas demandas que a vida tenta impor contra nós. E aí tira a nossa fé, anula as coisas de Deus, e a gente vai vivendo em função dessas demandas, e a gente vai deixando de dar valor às questões espirituais. Estar aqui é você valorizar questões espirituais. Você estar na reunião da tua célula é você valorizar as coisas espirituais. Você trazer uma oferta na igreja, trazer o teu dízimo na igreja, é você valorizar as coisas espirituais. Você participar de um evento, de um chamamento da igreja, de uma mobilização da igreja, é você valorizar as coisas espirituais. Você doar uma cesta básica por meio desse projeto do Céu na Cidade, ou até mesmo diretamente para uma pessoa, é você valorizar as coisas espirituais. Você corresponder com o evangelho na sua essência, com qualquer pessoa orando, intercedendo, perdoando, é você valorizar as coisas espirituais. Agora, se você não entende que você foi chamado para tudo isso, você deixa o chamado para outras pessoas, você vai dar valor a outras questões e necessidades que vão surgindo. Eu, por exemplo, aprendi desde quando eu cheguei na igreja algo que não está errado, tá? Mas eu quero tirar um pouco o gesso desse ensinamento. Tem um gesso aí que é perigoso, que diz que nós precisamos ter prioridades na nossa vida. A primeira prioridade é Deus, segunda é o cônjuge, terceiro são os filhos, quarto é o trabalho, quinto é a igreja. Nada errado com esse ensinamento, está até correto. O problema é o gesso que a gente põe nisso. Põe um gesso ali que fica inflexível a coisa. Então, sempre primeiro Deus, amém, Deus mesmo, tal, depois é minha família, depois é trabalho, dinheiro e tal, depois é a igreja, por último é a igreja. A questão é, será, eu vou fazer só um exercício de pensamento com você, será que em algum momento as coisas da igreja não tem a ver com Deus que está em primeiro lugar? Será? E se realmente se for assim, se Deus, em algum momento, Ele falar, agora eu quero que você dê atenção total aqui, no ministério, no serviço, na célula, sendo um líder ou sendo um membro, no culto da igreja, no evento da igreja, num curso da igreja. Se Deus falar com a gente não tem que obedecer? A gente não tem que, talvez, até inverter as prioridades todas, porque Deus disse, porque Deus está em primeiro lugar. E em outro momento, de repente, você precisa dar um gás no teu trabalho. Você tem família, você tem esposa, tem marido, tem filhos, mas de repente você sente que é um momento que você tem que levar toda a tua atenção para o teu trabalho. Legal, leva o teu trabalho lá, depois de Deus, dá uma ênfase ali. De repente é o contrário, é para a tua família está precisando da tua presença, então dê o teu tempo para a tua família. Deixa as coisas ministeriais em relação à igreja até de lado um pouco, não tem problema. A questão é, nós precisamos ser flexíveis nesse aspecto, tendo em vista de que quem tem que organizar esta agenda não somos nós, mas deve ser o Senhor. Porque é Ele que deve estar em primeiro lugar, e o chamado dEle vai equilibrar essas coisas na nossa vida. Essas últimas semanas, por exemplo, vou pensar, a Valéria vai saber melhor do que eu, mas talvez nas últimas 3 semanas eu fiquei 2 dias em casa, à noite, assim. Por causa de Céu na Cidade, por causa de seminário, reuniões,
discipulados e tantas coisas aqui. Acho que uns 2 dias só, nesse último mês praticamente, eu fiquei em casa à noite. Chegando em casa todo dia, 10h30, 11 horas, meia-noite, enfim, daí para lá, né? Foi necessário esse mês aqui, tinha um evento, tinha tantas coisas para resolver, um monte de correria para fazer, enfim, tá bom, é um tempo. Eles entendem, eu acho. E às vezes a gente chega em casa, eu tenho uma filha, eu sempre brinco assim, né? Minha filha, ela é diferente de tudo que me falaram a respeito de menina. Quando eu falei assim, Valéria está grávida, é uma menina. A pessoa falou, ai, que legal, um casalzinho, né? Olha, essa menina vai ser grudada com você. Não, não é não, é com a mãe. Eu falo, quem que você gosta mais? Ela, da mamãe. Bom, mas eu estou tão fora de casa esses dias que ela, quando me vê, ela gruda em mim, ela fica agarrada assim, sabe? Que nem um carrapato em mim, assim, por causa disso. Eu vou falar assim, puxa vida, eu não posso viver assim, gente, olha o que está acontecendo com essa menina, ela está com saudade do papai, então eu vou largar tudo. Não, não, tem que trabalhar, eu vou continuar fazendo até o momento que eu terminar isso. Porque Deus colocou isso no nosso coração. Eu tenho convicção que Deus quer que eu faça e ponto. Não vou deixar de ser pai, não vou deixar de amar, não vou deixar de ensinar, não vou deixar nada. Vou continuar fazendo tudo daquele jeitinho lá, mas é um tempo. Passou esse mês, graças a Deus terminamos o evento, agora vai mudar um pouquinho. Estou dando aula no seminário, mas essa semana já termina a última aula do seminário, então segunda e quarta, só alegria. Desde que os irmãos do Obreiro Aprovado não me chamem, né? Só estou deixando a hashtag, deixa a dica aqui, né? Enfim. Mas não tem problema, a gente vem dar aula, a gente se mobiliza. É o meu chamado também, amados, específico, individual. Mas eu preciso equilibrar essas coisas em função daquilo que Deus tem para mim no meu interior. Não apenas para fazer, para me envolver, mas para que ao fazer e ao me envolver, quem está fazendo não seja qualquer pessoa. Eu não quero ser qualquer um fazendo. Eu tenho que fazer com o chamado de Deus mais fundamental na minha vida. Eu tenho que chegar lá como homem de Deus, como filho de Deus, como alguém que tem o Espírito Santo e faz com honestidade, faz com empenho, faz o melhor que pode fazer. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Se nós entendemos assim, o nosso chamado, ele vai fazer com que tudo que a gente faça bem. Vamos fazer bem todas as coisas. Eu não vou viver em função das demandas, eu não vou inverter prioridades, sabe? Sempre estou fazendo coisas de acordo com a força externa. Então, o que me mobiliza, o que me motiva, o que me faz agir e reagir, sempre vem de fora para dentro. Não deve ser assim. Tem que ser o contrário, tem que ser de dentro para fora. O que Deus te fala, faça. O que você sentir no teu espírito, obedeça, corresponda a Deus. Porque é essa a maneira como o chamado de Deus se manifesta em nós. Existem momentos e momentos? Sim. Existem momentos que vai tudo bem, tem momentos que vai tudo mal. Tem momentos que a gente conquista, avança, está feliz. Tem momentos que a gente perde. É vitória, é derrota. A gente está bem de saúde, a gente não está bem de saúde. Notícias boas vêm, notícias más vêm. Mas independentemente de notícias, de situação, de circunstância, nós estamos na mão do Senhor. E o chamado de Deus tem que conduzir a minha reação, a minha atitude e a minha identidade. Sempre. Porque não é o que eu preciso ou não fazer. É muito mais fundo do que isso. É quem eu sou em Cristo. E o que Cristo é em mim. São duas coisas que se ligam, mas são coisas diferentes. O que eu sou em Cristo fala da minha visão em relação ao amor dele pela minha vida. Pelo plano dele na minha vida. E o que Cristo é em mim também vai da minha ótica de quem realmente ele é, como Deus na minha vida. Como o André falou aqui no louvor, nós precisamos acreditar na palavra. O que ele diz, nem vou falar o que ele disse, mas o que ele diz a nosso respeito, nós precisamos nos agarrar a estas palavras, tomar isso como a verdade mais absoluta da nossa vida e nos posicionarmos em cima dessa palavra. E em cima dessa palavra podemos ser quem ele quer que nós sejamos. Muitos aqui, inclusive eu, éramos totalmente diferentes quando estávamos no mundo. Estávamos totalmente enganados, cegos, totalmente fora do plano de Deus. Nós estamos aqui. Certamente na minha vida, como na sua, existem várias áreas que foram totalmente transformadas. É uma ação de Deus. Não é porque você deixou de fazer algumas coisas. Não é isso, amados. A realidade é que você mudou.
É porque você foi transformado, porque a palavra de Deus diz em Romanos 12, que nós somos transformados através da renovação da nossa mente. Essa transformação é uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Não é porque somos bonzinhos, ou somos pessoas legais, honestas. Não, é porque Deus fez essa obra na gente. E se Deus faz essa obra, se nós permitimos que Ele faça, se nós correspondemos ao chamado dEle, essa transformação, ela acontece, ela é evidente. E as pessoas que primeiramente descobrem isso, não vai ser o alvo da transformação, é quem está ao lado. É a tua família que vai perceber se você foi transformado ou não. Seus amigos vão perceber se você foi transformado ou não. A tua família que vai falar se você foi transformado ou não. São essas pessoas. Porque às vezes tem cristão que fala assim, não, eu mudei. Quando ele fala assim, desconfie. Mas quando alguém chega e fala assim, olha, essa pessoa mudou. Você pode entender que ali o chamado realmente trouxe uma transformação na vida daquela pessoa. O chamado de Deus, no seu conceito mais fundamental, corrige qualquer área da nossa vida. Tem o poder para transformar qualquer área da nossa vida. Não vai nos deixar distraídos, olhando para tantas coisas, não vai deixar a gente alheio às coisas de Deus. Não, o chamado de Deus é para nós sermos dele. A gente leu aqui em Romanos, capítulo 1, verso 6. Somos chamados para sermos de Jesus Cristo. Esse é o chamado básico. Esse chamado fala que nós não temos mais a posse, o domínio, o governo da nossa vida. Se eu entendo o chamado de Deus, então eu entrego a minha vida, o governo da minha vida para Jesus. Mas isso não é automático. O chamado, pelo chamado, não muda a nossa vida. Quem aqui já foi chamar amigo na casa dele, que não tinha campainha? Já não? Quando a gente é moleque é legal, né? A gente vai chamar, vamos chamar o fulano de tal para a gente ir em tal lugar, jogar bola, fazer alguma coisa, né? Então, é engraçado, quando a gente é moleque, a gente chega lá, né? A gente chama ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira sílaba sempre, né? Ou na última sílaba sempre o nome de alguém, né? Por exemplo, Juninho é a segunda, né? Vamos imaginar que eu estou na porta da casa do Juninho lá, eu vou chamar o Juninho para jogar bola. Eu falo, Juninho! O resto some, né? Juninho! E fica lá um moleque gritando, né? Esse é na segunda. O Christian é na primeira, né? Eu chego na porta da casa do Crisão. Ô Christian! Ô Christian! E é chato você chamar e eles não ouvirem, né? Já pensou? Você chega lá e fica chamando. Christian, Juninho, lá, e fica lá chamando. Você fica, aí, quando não acontece isso, né? Um amigo sai, tem pão velho, né? E fecha a porta e tal. Não, ele não viu. Ele não ouviu você chamar. Aí sempre tem a vizinha, né? A vizinha sai assim, porque ela ouve você chamar. A vizinha sempre ouve. Ela sai lá assim, né? Eu acho que ele saiu, hein? Ou então, não, ela cuida bem da vida das pessoas. Não, ele não saiu não, eu sei que eles estão aí, que eu não vi ninguém saindo. Caramba, ficou vigiando o tempo inteiro. Na minha rua tem umas pessoas assim, sabe se está, se não está, né? Enfim, amados. Aí você chama. Aí eu estou chamando o Cris para a gente sair, vamos para algum lugar, né? Coisa de garoto. Aí depois de uns 15 minutos, eu chamei umas 20 vezes, eu não estou até com vergonha de chamar de novo. Aí, abre a porta e ele sai assim no corredor lá. Ô, peraí que eu estou indo. Né? Legal. Mas eu fiquei lá 15 minutos chamando. Fiquei pensando a respeito disso, quantas vezes que Deus não tem nos chamado. E a gente não tem atendido ao chamado de Deus. Deus está lá, filho. Chamando na primeira sílaba, né? Filho. A gente está lá, distraído com um monte de coisa, fazendo um monte de coisa. E ele está chamando, e a gente não ouve. Então o chamado não resolve. Nós precisamos corresponder, atender ao chamado. Se eu atendo ao chamado, eu permito, né, que esse chamado mude alguma coisa. Aí eu vou atender à vontade de Deus. E entender o chamado de Deus é fundamental. A Bíblia vai ensinar, por exemplo, quando
Jesus traz a revelação a João, lá em Apocalipse, no capítulo 3, quando ele fala que a igreja de Laodiceia, ele está falando assim: eis que estou à porta e bato. O que ele está fazendo? Chamando. Está lá. Batendo na porta, chamando. E ele continua, fala assim: se alguém abrir, se alguém atender ao chamado, e abrir a porta, me convidar para entrar, atender ao meu chamado, então aí sim eu vou entrar, e vou sentar à mesa com ele, cear com ele e ele comigo. Tem que atender o chamado. Tem que entender o chamado. Agora imagina, nesse versículo, Jesus batendo na porta, você abre a porta, pois não. Ele vai falar: oh, tudo bem, eu sou Jesus, filho de Deus, vim aqui para te abençoar. Não, não quero nada não, obrigado. Te dá risada, mas tem muita gente que faz exatamente assim. Quantas vezes que você ouviu um apelo para andar com Deus e você negou? Quantas vezes que você ouviu um apelo aqui na igreja de uma palavra específica e você até fez a oração, mas não mudou, não correspondeu? Será que a gente pode levantar a mão para isso? Eu, várias vezes, não atendi o chamado de Deus. Então, cada vez que a gente ouve a voz do Senhor, um chamado dele para sermos aquilo que ele quer que nós sejamos, nós precisamos corresponder da maneira correta. Sabe, amados, o chamado de Deus, ele se manifesta de várias maneiras. Tudo tem a ver com identidade e com postura. Não precisa abrir, mas eu quero lembrar de alguma dessas posturas que falam do chamado de Deus. Como a gente leu aqui em Romanos 1:6, somos chamados para sermos dele. Em Efésios capítulo 1, verso 4, fala que nós somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Então, santidade é um chamado. Em Efésios 4:1, que nós lemos também aqui, somos chamados para andarmos de forma digna ao chamado de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, diz que nós somos chamados para a comunhão do corpo. A comunhão do corpo é isso aqui. Não é apenas o dia da ceia, mas é estarmos juntos. Comunhão do corpo. Um pouquinho para frente, no verso 24, ainda em 1 Coríntios 1, diz que nós somos chamados para abençoar. E também que nós somos chamados para sermos sabedoria de Deus. Aqui eu quero abrir um parêntese. Você foi chamado para ser sabedoria de Deus, sabia? Aí não interessa se você foi instruído, se você tem formação acadêmica ou não, se você estudou ou não, se você é analfabeto, semi-analfabeto ou alfabetizado. Se você frequentou muitos cursos, tem muito treinamento, tem um currículo enorme ou não, não interessa. A sabedoria de Deus é um chamado para nós. Se eu aceito o chamado de Deus, a sabedoria dele vai se expressar através da minha vida. Não é uma questão intelectual, não é uma questão de formação acadêmica, é uma visão e uma vida dirigida pelo Espírito de Deus, que nos dá sabedoria para falarmos, para agirmos e enfrentarmos qualquer dificuldade. Tem gente que é muito lento, muito difícil de entender as coisas, mas não é porque a pessoa é mais ou menos inteligente, tem mais ou menos QI, não tem nada a ver com isso. Depende da dureza do coração em relação ao chamado de Deus. Tem pessoas que você vai falar questões fundamentais da palavra, a pessoa rapidamente ela pega, ela corresponde. Outras não. Por quê? Porque a obstinação do coração muitas vezes faz com que a pessoa negue até mesmo o que a palavra diz. Às vezes a pessoa fica anos na igreja, ouvindo a mesma coisa, a mesma ênfase, as mesmas direções, os mesmos princípios. Só que se ela tem um coração duro, obstinado nela mesma, não entende o chamado de Deus para transformação, vai chegar uma hora que quando aquela pessoa enfrentar uma dificuldade naquela área que ela não dobrou a sua cerviz, né? Que a Bíblia fala de dura cerviz, que é que pescoço duro, pessoa que não se dobra a nada. Quando ela encontrar alguma situação naquela área específica, ela quebra. Lembra que eu falei, não podemos engessar? Aí a pessoa quebra por quê? Porque vai
contra o orgulho, vai contra o egoísmo, vai contra os seus valores, vai contra a individualidade dela. E ali a pessoa tem dificuldade, ela quebra relacionamentos, ela abandona a igreja, ela muda de igreja, ela muda de célula, ela muda de tudo. Por causa da dureza do coração, não é outra coisa, amados. Não estou falando de chamado, porque às vezes Deus chama para mudanças. Às vezes, vou repetir, hein? Às vezes, Deus chama algumas pessoas para mudanças. Mas eu digo para você que a maioria dos casos não é chamamento de Deus, não. É teimosia, é obstinação e é carnalidade. Grande parte das vezes eu enxergo isso. E tenho 99,99% certeza que é isso mesmo. Deus nos chamou para sermos sabedoria de Deus. A sabedoria se manifesta, sabe como? Acima da nossa carne, acima das nossas impressões, ideologias e achismos. A sabedoria de Deus é algo que vem do céu, não é seu, é dele, ele te deu. E a gente recebe e manifesta. Por outro lado, a gente vê tantas pessoas humildes, com tanta sabedoria, porque são pessoas quebrantadas. Então não é uma formação, não é o QI que vai determinar isso. Nós somos chamados para sermos sabedoria de Deus. A Bíblia fala em 1 Pedro 2:21 que nós somos chamados para sermos como Cristo. Lembrando que Ele é a imagem de Deus e nós somos predestinados a sermos feitos conforme a imagem dEle. A Bíblia diz que nós somos chamados para sermos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos chamados para sermos servos de Deus. A Bíblia diz que nós somos chamados para sermos reis e sacerdotes. A Bíblia diz que nós somos chamados para sermos ministros. A Bíblia diz que nós somos chamados para sermos uma nação sacerdotal. Tudo isso é chamado. Veja, em nenhuma dessas coisas nós percebemos funções de se fazer isso ou aquilo. Porque Deus não está preocupado naquilo que nós vamos fazer, certo ou errado, desse jeito ou de outro jeito. A preocupação inicial de Deus, se é que Ele pode estar preocupado, mas a intenção de Deus, inicial, é que nós sejamos segundo o seu chamado, como Cristo. Sejamos de Cristo. Estejamos consagrados a isso. Porque nessa postura, qualquer coisa que fizermos, vamos fazer bem. E não é o fazer bem, certo ou errado. Lembre-se da primeira oferta que nós encontramos lá em Gênesis. Caim e Abel, os dois levaram ofertas para o Senhor. Caim levou do fruto do campo, Abel levou das primícias do seu rebanho. Deus aceitou a oferta de Abel. Ele não aceitou, não atentou para a oferta de Caim. Depois Deus vai falar com Caim e diz o que para ele? Caim, por que você está nervoso? Por que você está bravo? Se você proceder bem, se a tua atitude for boa, se você for quem eu quero que você seja, a tua oferta será aceita. O problema não é a oferta. Eu entendo que Caim, sabe que quando ele levou aqueles frutos, aqueles legumes, aqueles vegetais como oferta para Deus, acho que eram bons vegetais, não era coisa feia não era nada ruim não, era coisa muito boa. O problema não é a qualidade da abóbora, se a banana estava verde, estava muito madura, se o tomate estava muito mole, não era isso o problema. O problema era o coração. Era ele não entender o que Deus queria que ele fosse. E a sua identidade influenciava a sua atitude errada. E então ele não procedia bem. Chamado para a tua vida, meu amado, é que você seja alguém bom, como Deus é bom. Que você seja misericordioso, como Deus é misericordioso. Jesus falou isso. Sejam misericordiosos como vosso Pai Celestial é misericordioso. Na oração do Pai Nosso, ele falou, perdoe assim como Deus te perdoou. Então, tudo é ligado a um padrão celestial, ao chamamento celestial, em relação a quem nós precisamos ser. E se nós entendemos isso, as coisas da nossa vida vão começando a se alinhar. Por exemplo, casamento. O casamento se alinha quando homem e mulher de Deus entendem o seu chamado. Se não entender, vai ter problema sempre. Vai ter sempre aquela sombra da separação, a sombra da desconfiança, a sombra de um divórcio, a sombra de uma traição. Sabe por quê? Porque ambos não entenderam
o chamado de Deus. Às vezes acontece violência, às vezes acontece ofensas, desrespeito. Sabe por quê? Porque não entenderam o chamado de Deus. Isso representa a carnalidade. Isso acontece com a minha vida. Muitas vezes a carne fala mais alto. Por quê? Porque eu permiti me esquecer naquele momento do chamado de Deus para a minha vida. Então eu preciso ficar atento a isso. E se eu começo a entender, a identificar o chamado de Deus para a minha vida, no tocante à minha postura diante de Deus, como quem eu sou em Cristo, eu posso então dominar a minha carne, eu posso controlar essas questões. Não adianta fazer um curso de casais, ouvir aqui todas as direções e conselhos dos professores e tentar implantar isso no casamento, na família, porque eu digo para você, por experiência, curso de casal é muito importante. É muito importante, mas para os casais que não entendem o chamado, ele tem prazo de validade. O sujeito faz o curso aqui, o casal faz o curso de casais, vai ficar 3 meses bem, 6 meses bem, talvez 1 ano, com muita sorte, mas depois começa tudo de novo. Por quê? Porque não entenderam a coisa mais fundamental, quem Deus me chamou para ser. O marido tem que olhar para a sua vida e falar, eu tenho que ser um homem de Deus na minha casa. Eu não posso ser controlador, manipulador, eu não posso ser um banana, eu tenho que ser um homem de Deus. Eu tenho que ter a postura de um homem de Deus. Não vou ficar olhando porque eu não devo, conversando com quem eu não devo, tendo intenção errada. Não, eu tenho que ser homem de Deus. Porque o chamado de Deus me coloca nessa responsabilidade. Da mesma maneira as mulheres. Seja uma mulher de Deus na tua casa. Filha de Sara. É o chamado de Deus para a tua vida. Que trata com respeito, que entende o que é submissão. Submissão, tem que ser submissão ao meu marido, obedecer em tudo. Submissão não é isso, eu sempre friso isso. Submissão não é obedecer cegamente. Submissão é você estar junto, ligado, no mesmo propósito com o teu marido. Dividindo as coisas, colaborando, dando amparo, dando suporte. Às vezes você estará à frente, às vezes não. Mas não interessa, não é uma competição. O que eu vejo muitas vezes em casais é competição pelo ministério. Não é assim. Submissão é você entender que você está junto, fazendo a mesma coisa. Estando em casa ou ministrando numa reunião. Seja uma mulher de Deus, seu chamamento é, seja uma mulher de Deus. Seja uma mãe, segundo o padrão da palavra. Seja um pai, segundo o padrão da palavra. Muitos pais têm ido para extremos. Quais são os extremos piores da paternidade? É quando o pai abandona totalmente, não liga, não cuida, não educa, literalmente deixa a criança crescer sozinha, do jeito dela, ou quando protege demais. Quando tudo que a criança quer dá, tudo que ela pede dá, tudo que pede dá. Nos dois casos é ruim. Existem também aqueles que são autoritários, vivem, sabe, debaixo de peso, de violência, de opressão psicológica com as crianças. Nenhum desses padrões, amados, expressa o padrão bíblico. Então, o que eu tenho que ser? Um pai, uma mãe, segundo o padrão da palavra de Deus. O chamado de Deus para mim é esse. Como é que eu vou saber isso? Se eu for sabedoria de Deus, eu vou saber como. Porque às vezes as pessoas falam assim, ai pastor, o que eu faço com meu filho? Eu tenho que falar para ela o que ela tem que fazer com o filho dela. A minha vontade muitas vezes é cata um chinelo. Na minha época era vara. Está no costume da vara ainda, não? Em casa a gente não tem, né? Mas tem. Às vezes tem uma varinha, né? Minha mãe guardava uma em cima do armário da cozinha, assim, atrás do pote de arroz. Quando ela chegava e ficava esticando a mão assim, ó, era o tempo que eu tinha para correr. Ela é baixinha até hoje, né? Mas olha, virava mulher elástica quando queria me bater. Esticava, catava o negócio lá em cima. Corre. O Estado Islâmico vem aí. Às vezes o nosso conselho é aí, mas assim, a gente não fala, né? Mas às vezes precisa. Mas qual é então a postura? Tem um chamado de Deus na tua vida. E se você corresponder ao chamado, você vai saber o que fazer. Não vai ser o teu pastor, o teu líder que vai te dizer o que você tem que fazer com o teu filho. O Espírito Santo vai te ensinar. Amém? Corresponda ao chamado. Os seus relacionamentos serão relacionamentos corretos, santos. Por quê? Porque você vai entender o chamado de Deus na tua vida. Tudo vai ser equilibrado.
Você vai ser servo por causa do chamado. Você vai servir as pessoas e, claro, a Deus por causa do chamado. Por causa do chamado, você vai ser uma bênção. Sabe por quê? Porque o chamado de Deus na nossa vida, que foi liberado lá no Velho Testamento em Abraão, ele falou para Abraão: seja você uma bênção. Vou abençoar você e a tua descendência. Quem é descendência de Abraão hoje pela fé aqui? Nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão pela fé. E se Abraão foi transformado para ser uma bênção, olhe para a pessoa do seu lado e fala assim: você foi chamado para ser uma bênção também. Você crê nisso? Então você tem que ser bênção, percebe? O chamado de Deus é para que você seja uma bênção onde você estiver. Além dos limites geográficos da igreja ou da célula, você foi chamado para ser uma bênção. No teu trabalho, na tua escola, na tua família, no teu casamento, com os teus filhos, com os teus parentes, com os teus amigos, no teu ministério, na célula, aqui no culto, em qualquer lugar, você foi chamado para ser uma bênção. Este é o chamado de Deus para nós. Esse é o chamado de Deus para nós. Claro que tudo isso que eu falei, e muito mais que a palavra traz, que eu anotei tantas coisas, mas eu falei, deixa eu falar só dessas daqui, senão eu vou ter que pregar 3 horas. É que nós sejamos uma bênção. Esse é o chamado de Deus para a tua vida. Se você entender o chamado de Deus para a tua vida, você vai ser bênção. Aí, é independente do cargo, se tem ou se não tem. Você pode estar aí na sua célula, como membro bonitinho da tua célula. Você pode estar vindo aqui na igreja, assistir o culto aqui, e não ter função nenhuma, não ajudar em nada. Mas se você entender o chamado de Deus, você lá na tua família será bênção. Lá no teu trabalho será bênção. Lá na tua escola será bênção. Lá na tua rua será bênção. Andando no lugar, conversando com alguém, na espera do consultório médico, você vai ser bênção, vai tocar a vida das pessoas. Por quê? Porque você entende o seu chamado. E Deus usa pessoas assim. Deus quer usar a sua vida, desde que você corresponda ao chamado de Deus. Se nós não entendermos o nosso chamado, quando aparecer uma crise, uma dificuldade, a gente chuta o balde, a gente vai embora, a gente abandona tudo, a gente joga tudo para o alto, a gente amaldiçoa, a gente murmura, reclama, critica, enfim, a gente chuta tudo. Sabe por quê? Porque a gente não entendeu o chamado. Porque em Romanos 8, diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que acontece com muita gente é que ela não entende o chamado de Deus e o propósito de Deus, então ela não vai experimentar as coisas concorrendo para o seu bem, mas ela vai ter coisas que são bem próprio concorrendo com o propósito e o chamado. A gente vai ver esse versículo ao contrário. Perceba, todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus e estão no chamado. Se eu não entendo o chamado, as coisas de Deus vão concorrer contra os bens que eu acredito que são importantes para mim. Vai ficar uma luta, vai ficar uma guerra, vai ficar uma inconstância, vai ficar uma vida totalmente irregular na presença de Deus. Não é isso que Deus quer. Independente de funções, de cargos, nós temos um chamado e nós precisamos manifestar o nosso chamado onde nós estivermos, em qualquer coisa que nós fizermos. Seja o melhor que você pode ser, onde você estiver. Veja, não estou falando para você fazer, seja o melhor que você pode ser. Você trabalha numa empresa, seja o melhor funcionário que você puder ser. Se você é um aluno, um estudante, na escola ou na faculdade, seja o melhor aluno que você pode ser. Se você é um empresário, seja o melhor empresário que você pode ser. Se você é um líder, seja o melhor líder que você pode ser. Se vocês são pastores, sejam os melhores pastores que vocês podem ser. Seja o melhor que você pode ser. Provavelmente vai ter gente muito melhor que você, como tem gente muito melhor do que eu. Mas eu não estou preocupado em competir com ninguém e nem em ser melhor do que ninguém. Eu preciso ser melhor do que eu mesmo, com a graça e com a unção que Deus derrama sobre a minha vida. É isso que me capacita a eu ser transformado e a eu ser melhor do que a minha carne pode proporcionar. É isso que Deus tem para a nossa vida.
Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar. Aleluia. Eu queria rapidamente fazer uma breve reflexão com vocês. Olhando para a nossa vida e sondando as áreas, as mais diversas áreas da nossa vida, para a gente verificar se realmente nós temos sido quem Deus quer que nós sejamos. Se estamos de fato atendendo o chamado de Deus ou não. E se nós não estamos atendendo o chamado de Deus, não estamos sendo o que Deus quer que a gente seja, de fazer hoje, aqui, uma oração de consagração, de apresentação da vida. Hoje pela manhã estava ministrando na igreja do Taboão e no final do culto veio uma família apresentar os seus filhos. Eram 4 crianças que eles estavam apresentando. E eu usei até esse exemplo vinculado a essa mensagem. Eu falei, o que esses pais estão fazendo? Eles estão consagrando os filhos. Para que os filhos sejam aquilo que Deus quer que eles sejam. Porque embora nós tenhamos filhos, os filhos antes de serem nossos, já pertencem a Deus. Já pertencem a Deus. Porque a Bíblia diz que tudo na terra e os que nela habitam pertencem a Deus. Salmo 24 diz isso. Então nós precisamos entender esse contexto e consagrar. Consagrar a nossa família, consagrar os nossos filhos, consagrar o nosso trabalho, consagrar tudo que somos e temos. Mas quando nós falamos em consagrar tudo que nós somos, não é apenas apresentar a nossa vida com todos os erros que nós acabamos cometendo. E apresentarmos a Deus todas as falhas que nós temos na nossa personalidade ou até mesmo no nosso caráter. Sim, temos que apresentar. Mas é também corresponder à proposta de Deus, à visão de Deus, à análise que Deus faz da minha vida, onde Ele pode olhar para você, para mim e falar assim, olha, tá bom, você está me apresentando da tua vida, mas tem isso que não está legal. Isso aqui não está legal. Precisa mudar. Se nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa, eu não posso apenas falar, Senhor, entra aqui, fica como visita na minha casa. Não, Jesus, Ele não tem a essência de ser uma visita. Ele é Senhor. Ele é governo. Ele é Deus. Se Ele entra na minha vida, Ele tem que entrar para reinar, para governar. E se Ele governar, Ele vai olhar para a casa. Bom, é o seguinte, agora a casa é minha, né? A gente vai dizer, sim, Senhor, a casa é sua. Sim, Senhor, a vida é sua. Se quiser até tocar essa música, não sei se você consegue. Essa casa, sua casa. Nós deixamos ela para você. Mas se a gente entender isso, a gente fala, Senhor, entra. Governa. Muda as coisas de lugar. E Ele vai olhar e falar, tá bom, vamos lá então. Essa mesa aqui está num lugar que não é bacana. Vamos tirar ela, vamos colocar ela ali. Esse quadro aqui é muito feio, vamos comprar um mais bonito. Esse tapete aqui não está legal, está muito velho, está muito empoeirado, está muito ácaro, vamos tirar ele também. Ele vai começando a mexer, na medida da nossa permissão. E daqui a pouco a casa está bonita, está limpa, está enfeitada. E Ele precisa continuar lá, porque muita gente, depois de Deus fazer uma grande faxina e reforma na vida, acaba deixando Deus de lado. Por isso que Jesus falou um dia, né? Aquele que o espírito imundo sai da vida dele, esse espírito ele vai ficar vagando em lugares áridos e desertos, e vai pensar, poxa, eu vou tentar voltar para a casa de onde eu saí. Quem é a casa? É a pessoa. Vai voltar, vai encontrar a casa limpa, arrumada, adornada, enfeitada, tudo bonitinho. O problema é que esse espírito volta com mais 7, e só vai conseguir entrar, porque não tem ninguém reinando. Quem reina é a própria pessoa. Se um dia ela permitiu que aquele demônio entrasse, que aquele espírito entrasse, que aquelas desgraças entrassem, vai deixar de novo. Só tem uma pessoa que pode repreender isso. Como o Juninho lembrou aqui, só Deus pode repreender o devorador. Tem coisas que é só através da consagração, é só através da apresentação da vida, é que as coisas vão acontecer.
Então, amados, eu queria orar junto com vocês. Pense nesses exemplos, nesses versos que nós compartilhamos, e consagra a tua vida nessas áreas que talvez você ainda não conseguiu entregar. Você pode fazer isso? Feche seus olhos então, vamos adorar a Deus primeiro. Você que ora em línguas, vamos começar a orar em línguas primeiro, vamos preparar o nosso espírito para essa oração. Eu creio que não pode ser uma oração qualquer, tem que ser uma oração encharcada da presença e da graça de Deus na nossa vida. Tem que ser uma oração dirigida pelo Espírito Santo. Então, prepara o teu espírito para você orar. Ore para você orar. Adore preparando o teu coração para você falar o que você precisa falar agora. Se você ora em línguas, se você adora em línguas, em cânticos espirituais, faça isso agora. Vamos mudar esse ambiente primeiro. Vamos mudar a chave.